Para ampliar o atendimento a diferentes públicos, a Sony lançou o Xperia U. Esse modelo é compacto, tem configurações razoáveis, tela de 3,5 polegadas e câmeras mais simples. Ainda que seja mais básico, o Xperia U segue os padrões de qualidade da marca. Graças a essas especificações, o novo integrante da linha Xperia oferece um bom desempenho por um preço atraente. Mas será que ele é tão bom quanto a propaganda? Colocamos o aparelho para enfrentar nossas baterias de testes. Depois de verificar as especificações, veja como ele se saiu nas mais diversas provas. Quando batemos o olho pela primeira vez no Xperia U, não imaginávamos que ele escondia uma configuração tão potente. Dentro desse pequeno aparelho há um processador dual-core de 1 GHz, uma GPU idêntica do Xperia P e 512 MB de memória RAM. Pode não ser o celular mais potente da atualidade, mas certamente os componentes de hardware são mais do que suficientes para um dispositivo razoável. Em nossa análise, conseguimos executar o Shadowgun, então ele deve ser capaz de rodar outros jogos recentes. O Xperia U é muito semelhante aos demais integrantes da nova família de celulares da Sony. Isso quer dizer que ele tem um acabamento refinado, curvas elegantes e botões de sistema em uma configuração especial na base. Esses atalhos ficam posicionados logo abaixo da tela, o que não é muito prático. Seria mais interessante se o layout fosse parecido com o do Xperia P. Apesar disso, o Xperia U se destaca com um esquema de luzes fantástico. A iluminação na parte de acrílico varia conforme a imagem que está em exibição na tela. Basicamente, o aparelho interpreta as cores do display e altera a luz dos botões. É genial! Para compor um smartphone acessível, a Sony investiu em componentes razoáveis. A tela, por exemplo, não é a mais avançada, mas também não faz feio na hora de reproduzir vídeos ou games. Os níveis de brilho e contraste deixam a desejar quando comparamos com outros aparelhos, mas no geral, o display opera muito bem e apresenta fidelidade de cores. Apesar de focar na simplicidade, a fabricante não economizou no som. Ficamos impressionados com a qualidade de grave dos alto-falantes. Algumas vezes notamos distorções, mas nada que vá atrapalhar na reprodução de suas músicas. A autonomia da bateria é um ponto forte desse aparelho. Graças ao display de tamanho reduzido e aos componentes mais simples, o Xperia U consegue usar a energia de forma inteligente. É possível configurar o brilho no nível máximo e usar o gadget por quase 8 horas seguidas. A câmera do Xperia U não é um primor, contudo, é um dispositivo de captura eficiente e suficiente para suas fotografias diárias. O sensor de 5 megapixels capta imagens muito bonitas. O flash é básico e vem a calhar em momentos de pouca luminosidade. Apesar de não ser tão boa quanto a câmera do Xperia P, o sensor do Xperia U não fez feio em nossa análise. Para conseguir reduzir o preço, a fabricante economizou na memória RAM e no espaço de armazenamento. Na hora de executar apps e games, o Xperia U não deixa a desejar com seus 512 MB de memória RAM. Contudo, existe um grande problema para guardar dados. Os míseros 4 GB de espaço disponível para a instalação dos aplicativos não são suficientes para muita coisa. Você poderá instalar um jogo como Max Payne e guardar mais algumas fotos e músicas. Infelizmente, não há espaço para cartão SD. Apesar de ser um smartphone razoável, o Xperia U tem capacidade de sobra para suportar o Ice Cream Sandwich. Entretanto, assim como o Xperia P, esse celular vem com o Android 2.3.7. O sistema funciona muito bem, mas a falta de empenho da fabricante em manter uma linha recente de smartphones atualizada é decepcionante. É possível encontrar o Xperia U com valores que variam entre R$ 750 e R$ 900. Considerando o hardware avançado, a iluminação na base do aparelho e o visual bonito, com certeza vale investir essa grana no aparelho. O que temos aqui é um smartphone que consegue unir diversos pontos positivos. A relação custo-benefício é excelente. Confira a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.